Minha gente. Então, esse é o segundo vídeo da série de vídeos que eu vou postar sobre o meu processo criativo dos meus livros. Então, eu acabei o roteiro. O roteiro eu fechei com 40 capítulos, como era o meu planejamento. Porém, eu pretendo. Agora está na fase de maturação, né? Que significa o quê? O roteiro ele vai. Eu vou ficar pelo menos umas 2 a 3 semanas deixando ele parado. E depois eu vou voltar, ler ele, acrescentando alguns pontos, retirando alguns pontos. E pode ser aquela fase que eu posso tirar um capítulo, acrescentar mais capítulos. Então é a fase agora que eu deixo em stand-by. Mas o que eu vou fazer agora nesse tempo de latência? Vou ficar parado? Não vou fazer nada? Então, agora eu vou ver uma parte que eu gosto de chamar de ambientação. O que é ambientação? Quando eu escrevo um livro de fantasia urbana, que no caso é a baixa fantasia que se passa na nossa atualidade, eu não preciso fazer tantas pesquisas de ambientação. Algumas coisas já vêm pré-prontas e tem mais facilidade de escrever. Ainda mais que eu gosto de escrever no estado do Paraná, então onde eu tenho mais acesso, tenho mais conhecimento de lugares e tudo mais. Como a história da Guerra do Rei Fada, ela é uma alta fantasia, é fantasia épica, então eu preciso de pesquisas, muitas pesquisas, porque eu tô construindo um mundo do zero. E com isso eu preciso definir relevo, tipos de planta, a mitologia das fadas e tudo mais. Essa ambientação agora é a fase das pesquisas, é onde eu vou começar a realmente estudar. Vou realmente estudar cartografia, escala real de mapas, estudos sobre guerra, porque como o livro vai falar a Guerra do Rei Fado, ele fala de uma guerra, ele vai ter uma guerra, não uma, mas várias. Eu preciso fazer estudos sobre planejamento de guerra, planejamento dos generais, estática de guerra, estratégias de guerra é a palavra. Então, são várias pesquisas que eu tenho que fazer a curto e a longo prazo, querendo ou não, tem coisas que é mais rápido de achar, tem coisas que não é tão rápido, tem coisas que eu tenho que pesquisar, eu tenho que estudar, eu tenho que dominar o assunto antes de começar a realmente escrever. Então agora eu estou na fase das pesquisas ainda. Por enquanto eu fiz a pesquisa do clima, eu estou definindo o clima do meu universo, as estações do ano, e mesclando um material que eu já tenho, né, sobre as definições de cada raça das fadas, né, porque elas são divididas em algumas raças, e já estou mesclando nelas. Por exemplo, as estações do ano do reino de Goetic, porque o reino das fadas ele tem toda uma mitologia totalmente separada do lado humano. Ou seja, o reino vai ser 4 estações, como é a nossa, porém elas são pré-definidas. Não vai ter aquela mesclagem, do verão da primavera pro verão vai ter aquela transição de estações. Não, vai ter. Elas são pré-estabelecidas durante 3 meses cada uma. Então, quando muda uma, toda a floresta muda, todo muda. Entanto que algumas fadas, as fadas campestres, elas hibernam na época do inverno. Então, é uma das curiosidades que eu tenho que pesquisar, eu tenho que trabalhar. Nem todo esse material de informações que eu crio, que eu tenho, vai para o livro propriamente dito. Por quê? Porque é uma forma de eu ter embasamento para poder a construção dos personagens. Então, 90% das informações vai para o livro, mas 10% acaba não indo porque acaba sendo um excesso, pelo menos para minha segurança, se acontecer alguma coisa, eu precisar de alguma informação, ela já está ali. É como se fosse uma segurança minha. Eu também estou pesquisando a vegetação. O reino vai ser dividido em 3 tipos de vegetação. 80% vai ser vegetação tropical. 15%, se eu não me engano, vai ser de coníferas. E 5% é de uma floresta chamada Floresta das Almas. É uma floresta especial que tem dentro da floresta. É uma floresta dentro da floresta. E é uma coisa especial que eu criei para a história. Então é uma curiosidade. Jean, mas tem outros tópicos, tem muitas outras coisas. É o Reino das Fadas e essa forma é a forma que eu achei melhor de abordagem. Pode ser uma primeira
camada? Pode ser uma camada. Pode ser que depois eu venha acrescentando outras camadas dentro disso? Pode ser, mas primeiramente vai ser isso. Algumas vegetações elas são noturnas, então elas só literalmente só aparecem à noite. Então tem muitas árvores que eu vou introduzir ao longo da história que só aparecem a verdadeira beleza delas à noite. E uma das outras coisas que eu também estabeleci, o Reino das Fadas, ele não tem a face da lua no caso. É só uma lua e é uma lua cheia. Ela aparece uma vez por mês e na fase da primavera, né? Cada mês tem uma lua, então na fase da primavera ela ocupa 3 meses. Então só nessas luas cheias que as fadas conseguem dar a luz, acontecem os casamentos e também acontece a formação de casal, paquera, quando as fadas fêmeas, no caso, realmente ficam férteis. E é uma das coisas que vocês vão descobrir ao longo da história. E não posso falar muito sobre isso, por enquanto. Porque ainda estou na fase de construção. Pode ser que até algumas informações que eu coloque aqui, quando for para o livro, eu possa mudar, inclusive. Tem informações que eu já coloquei, que eu comecei a trabalhar há um mês atrás, e eu já tirei ela. Eu já alterei, apaguei, excluí, editei. Então é essa fase que o enredo ele vai ficando, vai indo e vai voltando. Por isso que eu falo que é a ambientação. E agora a hora que eu definir, tal montanha vai ser assim. O castelo vai ser assim. E falando sobre o castelo, eu já defini como vai ser o castelo. Ele vai ser composto por. Era uma colina originalmente, mas agora serão 3 colinas que formarão uma grande colina. E o que mais, Jean? E tem um castelo dentro dele. Não é à toa que o nome do castelo é Castelo sobre a Colina. Então, tem muita coisa especial nesse castelo. Ele tem vários jardins suspenso, várias informações que eu coloquei, que eu pesquisei, que ainda estou construindo, então eu estou estudando mitologia. Mitologia não, estruturas de castelos e tudo mais. Então é um trabalho ainda que está sendo um trabalhinho de formiguinha indo e voltando para conseguir dominar essa história. Então é uma história longa. Provavelmente essa ambientação, a pré-ambientação que agora eu quero terminar tudo dentro de uma semana. Essa primeira camada. E depois eu quero vir trabalhando os personagens. Então por enquanto eu vou fazer só uma primeira camada linear. E depois eu venho dando outras subcamadas dentro da história. Porque é o que eu tô trabalhando agora. Esse vídeo, na verdade, ele vai ser para me explicar a segunda fase. Que no caso eu tô fazendo a primeira camada de ambientação. A mesma coisa do roteiro, eu vou fazer a primeira camada de ambientação, vou deixar ela parada um pouco, vou para a próxima fase, e depois, quando eu vim revisando essas camadas, eu vou acrescentando mais camadas. Porque o meu planejamento é começar a escrever o livro no começo de agosto. Se tudo der certo, no começo de agosto, porque eu já tenho que começar a escrever sobre as características dos personagens, construção de personagem, que é a última fase que eu deixo, que no caso é a terceira fase, para propriamente dito começar a escrever o livro. E já vou começar a rascunhar o livro. Inclusive, eu já fiz uma alteração. Alguns leitores meus receberam uma alteração que eu fiz. Então, o primeiro livro ele já está pronto, mas eu voltei e revisei algumas coisas, introduzi personagens do segundo livro no primeiro livro e vou vir revisando o segundo livro ainda enquanto eu tô fazendo isso. Então, tipo, são vários trabalhinhos, são várias coisas que eu tenho que ficar fazendo, indo e voltando, construindo. Então, é um processo longo. É um processo extremamente demorado, extremamente delicado. Ele precisa muito da minha atenção. Eu tô focado, então, no caso, a revisão do primeiro livro. No caso, está no primeiro capítulo ainda. É a ambientação do segundo livro, inclusive, o que eu estou pesquisando agora, eu também já uso para acrescentar coisas no primeiro livro. E a pré-definição das características de alguns personagens. Então, são 3 coisas que eu estou trabalhando atualmente. É um trabalho de formiguinha. É um trabalho bem cansativo mesmo, mas ao mesmo tempo muito, muito gratificante, porque agora que eu estou construindo de fato a identidade do livro, pensando o que essas pesquisas podem me agregar para as cenas dos capítulos, e depois começar literalmente sentar e escrever o livro. Aí que eu vou começar realmente a escrever capítulo a capítulo,
diariamente. Eu tenho um ritmo diário de escrita até chegar no livro, até completar o livro. Eu sinto que a história, o final não é o que eu quero ainda 100%. O 40º capítulo não me agradou 100% ainda. Então, basicamente, eu estou. Vamos supor que 90% do livro, do material que eu tenho, está me agradando, mas ainda tem 10% que não está me agradando, que agora é onde eu estou vindo lapidando até chegar no material final, que é o livro que eu espero. Depois vem o processo de revisão, que daí seria outro vídeo que eu vou falar. Então, basicamente, são essas informações. Fica um vídeo até um pouquinho longo, mas são essas informações que eu tenho pra vocês hoje. E espero que vocês tenham gostado de saber como é a segunda fase do projeto e como é a forma que eu abordo os meus livros, as formas que eu construo os meus livros. E por isso hoje é isso, pessoal. Agradeço a quem esteja vendo os meus livros, meus vídeos e acompanhando tudo. Então agradeço o coração. Muito obrigado.